Está pronto para continuarmos a leitura bíblica cronológica? Então vamos a ela, mas antes vamos buscar a presença de Deus. Amado Deus, abençoe os meus irmãos que estarão acompanhando esta leitura e a sua palavra, que é viva e eficaz, possa trazer transformação na vida de cada um deles. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para a nossa leitura. Estamos no livro de Números. Ainda estamos dentro dos 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco, não é? Temos aqui lido sobre histórias muito importantes para nós. Capítulo 27 de Números, a lei acerca das heranças. Então vieram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisra, filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. Elas se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, diante dos líderes e de toda a comunidade na entrada da tenda da revelação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com os que se ajuntaram contra o Senhor, ou seja, no grupo de Coré, mas morreu por seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai da sua família? Por não ter tido um filho? Dai-nos uma propriedade entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou essa causa diante do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: O que as filhas de Zelofeade dizem está certo. Tu lhes darás uma propriedade como herança entre os irmãos do pai delas, e farás com que recebam a herança do pai. E dirás aos israelitas: Se morrer um homem e não tiver filho, darei sua filha, darei sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dareis a herança a seus irmãos. Mas se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. Mas se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança a seu parente mais chegado na família, para que seja dele. Isso será estatuto de direito para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué sucederá a Moisés. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que dei aos israelitas. E depois de tê-la visto, tu também serás recolhido ao teu povo, como aconteceu com teu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, no confronto da comunidade, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos israelitas a respeito das águas. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Moisés respondeu ao Senhor: E o Senhor, Deus dos espíritos de toda a humanidade, nomeie um homem para liderar a comunidade, alguém que saia entre à frente deles e que os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, e ordena-o diante deles. E porás da tua glória sobre ele, para que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que perguntará por ele na decisão do Urim perante o Senhor. Entrarão e sairão segundo a ordem de Eleazar, ele e todos os israelitas, isto é, toda a comunidade. Então Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Tomou Josué, apresentou-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e o ordenou, conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés. Capítulo 28, o Holocausto Contínuo. O Senhor disse a Moisés: Ordena aos israelitas e dize-lhes: Tereis o cuidado de oferecer a minha oferta no tempo certo, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de aroma agradável para mim. Também lhes dirás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. A cada dia 2 cordeiros de um ano sem defeito, como um holocausto perpétuo. Oferecerás um cordeiro pela manhã e o outro ao entardecer, juntamente com a 10ª parte de um efa da melhor farinha, misturada com 1/4 de um hin de azeite batido como oferta de cereais. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor.
A sua oferta de libação será 1/4 de um rim para um cordeiro. Oferecerás no lugar santo a libação de bebida forte ao Senhor. Tu oferecerás o outro cordeiro ao entardecer, com as ofertas de cereais e de libação, como a da manhã. É uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. As ofertas das datas sagradas. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de um ano sem defeito e 2/10 de efa da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais com a sua oferta de libação. Este é o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo com a sua oferta de libação. No início de cada mês oferecereis um holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito, e 3/10 de efa da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais, para cada novilho, e 2/10 de efa da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais para o carneiro, e 1/10 de efa da melhor farinha misturada com azeite, como oferta de cereais para cada cordeiro. É um holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As ofertas de libação para cada animal serão estas: meio rim de vinho para um novilho, 1/3 de um rim para um carneiro e 1/4 de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto de cada mês por todos os meses do ano. Também oferecerás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de libação. No dia 14 do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês haverá festa. Durante 7 dias se comerão pães sem fermento. O primeiro dia haverá santa convocação. Não fareis trabalho algum do dia a dia, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E sua oferta de cereais, da melhor farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E como oferta pelo pecado oferecereis um bode para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, durante 7 dias oferecereis cada dia o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Este será oferecido, além do holocausto contínuo com sua oferta de libação. No 7º dia tereis santa convocação, não fareis trabalho algum do dia a dia. Da mesma forma, tereis santa convocação no dia das primícias, quando fizerdes oferta de cereais novos ao Senhor, na vossa festa das semanas. Não fareis trabalho algum do dia a dia. Então oferecereis um holocausto de aroma agradável ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. E a sua oferta de cereais, da melhor farinha misturada com azeite, de 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Vós os oferecereis com as suas ofertas de libação, além do holocausto contínuo e da sua oferta de cereais, eles serão sem defeito. Capítulo 29 de Números, as ofertas da festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês tereis uma santa convocação. Não fareis trabalho algum do dia a dia, será para vós um dia de toque de trombetas. Oferecereis um holocausto de aroma agradável ao Senhor: 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Sua oferta de cereais, da melhor farinha misturada com azeite, será de 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e sua oferta de cereais, e do holocausto contínuo e sua oferta de cereais, com as suas ofertas de libação, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, conforme ordenado. Também tereis santa convocação no dia 10 deste 7º mês, e vos humilhareis e não fareis trabalho algum. Mas oferecereis um holocausto de aroma agradável ao Senhor: 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos eles sem defeito. E sua oferta de cereais, da melhor farinha misturada com azeite, será de 3/10 de efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado com a qual se faz expiação, e do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e suas ofertas de libação. As ofertas nas festas solenes. Da mesma forma, no dia 15 deste 7º mês, tereis santa convocação. Não fareis trabalho algum do dia a dia, mas durante 7 dias celebrareis uma festa ao Senhor. Oferecereis uma oferta queimada em holocausto, de aroma agradável ao Senhor: 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito.
e sua oferta de cereais da melhor farinha misturada com azeite será de 3/10 de efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. No segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, com sua oferta de cereais e suas ofertas de libação. No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. E sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, e sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. Um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito, e sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. No oitavo dia tereis assembléia solene. Não fareis trabalho algum do dia a dia, mas oferecereis uma oferta queimada em holocausto, de aroma agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. E sua oferta de cereais e suas ofertas de libação para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo a regra. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo com sua oferta de cereais e sua oferta de libação. Oferecereis essas coisas ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, tanto para vossos holocaustos como para vossas ofertas de cereais, vossas ofertas de libação e vossos sacrifícios de ofertas pacíficas. E Moisés falou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30. A lei acerca dos votos. Depois disso, Moisés falou aos líderes das tribos dos israelitas, isto é, o que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar obrigando-se a alguma coisa, não violará sua palavra. Fará tudo o que sair da sua boca. Da mesma forma, se uma mulher jovem, que ainda vive na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor obrigando-se a algo, e seu pai souber do seu voto e da obrigação que assumiu, e não disser nada, então todos os seus votos e toda a obrigação que assumiu serão válidos. Mas se seu pai, no dia em que o souber, desaprovar o que ela fez, todos os seus votos e todas as obrigações que assumiu deixarão de ser válidos, e o Senhor a perdoará, porque seu pai não os aceitou. Se ela se casar enquanto ainda estiverem valendo os seus votos, ou a palavra irrefletida dos seus lábios com a qual houver assumido uma obrigação, e seu marido se calar no dia em que o souber, os votos dela e as obrigações que assumiu serão válidos. Mas se o marido desaprovar o que ela fez no dia em que o souber, anulará o voto que ela houver feito, como também a palavra irrefletida dos seus lábios, com o qual assumiu uma obrigação, e o Senhor a perdoará. A respeito do voto de uma viúva ou de uma divorciada, toda a obrigação que assumir será válida. Mas se ela fez voto na casa de seu marido, ou se fez uma promessa com juramento e seu marido, mesmo sabendo, se calou sem desaprová-la, todos os seus votos e toda a obrigação que assumiu serão válidos. Se, porém, seu marido anulou tudo no dia em que ficou sabendo, tudo quanto saiu dos lábios dela deixará de ser válido, tanto os seus votos como aquilo a que se obrigou,
Seu marido os anulou e o Senhor a perdoará. Seu marido pode confirmar ou anular todo voto e todo juramento de obrigação que ela houver feito para se humilhar. Mas se o marido não lhe disser nada no outro dia, confirmará todos os votos e todas as obrigações que ela houver assumido. Ele os confirmou porque não lhe disse nada no dia em que ficou sabendo. Mas se os anular completamente depois de tê-los ouvido, levará sobre si o pecado dela. São esses os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e de sua mulher e do pai de sua filha, quando ela ainda for jovem e viver na casa do pai. Muito bem, meus irmãos, que nós encerramos mais uma leitura. Nós vimos aqui o quanto Deus ordenou a respeito de sacrifícios, não é verdade? Capítulos e capítulos dando instruções sobre sacrifício. Meus irmãos, é claro que esses sacrifícios eram insuficientes para purificar o povo de seus pecados. O verdadeiro sacrifício, ou podemos assim dizer, o sacrifício efetivo, foi realizado por Jesus. Contudo, nós devemos estar atentos a duas realidades que podemos encontrar neste texto. Primeira delas, o quanto nós somos pecadores. O sacrifício era diário, havia sacrifício nas festas solenes, havia sacrifícios realizados por voto ou por um pecado cometido, havia sacrifícios dobrados no dia de sábado. Muitos animais eram sacrificados. E isso servia para mostrar ao povo o quanto nós somos pecadores. Meus irmãos, não tem como ler estas passagens e não pensar no nosso pecado que nos torna impuros, que nos separa de Deus. Mas há um segundo aspecto. Esses sacrifícios, eles apontam para a realidade de que ninguém jamais se aproximará de Deus se não for de acordo com aquilo que Ele determinou. Ninguém pode construir um caminho até Deus, a parte dele, a parte da vontade dele. O Senhor deu cada detalhe do que era necessário ser feito e da mesma forma Ele ordena hoje a todas as pessoas em todo o mundo que se arrependam e creiam em Cristo Jesus para que seus pecados sejam perdoados. Não há outra forma de chegarmos ao céu, porque o nosso Deus determinou que através de Cristo fosse a única forma e que Ele fosse o único caminho. Pense sobre isso e que Deus lhe abençoe grandemente. Obrigado, Pai, por sua palavra, que nos mostra, Deus, a profundidade do nosso pecado, da nossa dívida com o Senhor. E, ó Deus, do quanto era necessário para que o nosso perdão fosse efetivado. Quando Jesus, sendo Ele o Filho de Deus, puro e sem pecado, teve de sacrificar-se para o perdão daqueles que nele creem. Eu lhe peço, Pai, que os meus irmãos todos os dias confirmem a sua fé em Cristo. E aqueles que estão ouvindo a leitura bíblica, a leitura de hoje, que ainda não compreenderam que não basta ser bonzinho, que não basta ser religioso, que não basta não roubar, não matar para entrar no céu, que é necessário seguir os parâmetros que o Senhor deixou. E a ordem é arrependimento e fé em Jesus. Que eles, ó Deus, tenham seus olhos espirituais abertos, para que a fé verdadeira tome conta de seus corações e assim sejam salvos. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós seguiremos com a leitura bíblica em breve. Bom, que Deus abençoe grandemente a sua vida.